Opa, beleza, pessoal? Bom, eu estou indo na vila mais uma vez aí, buscar recursos aí pro meu dia a dia. Vou aproveitar que eu estou na caminhada aí, vou fazer mais um vídeo aí, falando um pouquinho dos peixes vivíparos, especificamente. E dessa vez eu escolhi falar de um tema que às vezes é discutido dentro do colecionismo, entre os colecionadores. E eu vou falar um pouquinho sobre ele. Eu vou fazer a seguinte pergunta. O tema será a seguinte pergunta: qual é a diferença? Aliás, o que são peixes puros? O que são peixes puros? Bom, eu vou falar o meu ponto de vista sobre pureza. Existem dois tipos de pureza. A pureza de peixe de raça e a pureza do peixe selvagem. Porém, a pureza do peixe de raça, dentro do colecionismo, ela não é valorizada. Por quê? Porque, como eu já falei em outros vídeos aí, a pureza do peixe de raça se enquadra dentro da categoria P. E o que é a categoria P? Categoria P é aquela categoria onde o peixe não tem um pedigree. Não tem pedigree. Por mais que uma raça seja definida e segue os padrões da raça à risca, como o Guppy Moscow, por exemplo, um padrão show, por exemplo, um de raça pura, que participa até de exposição. Por mais que ele seja puro, bem trabalhado, segue os padrões de peixe de competição, ele é um peixe sem pedigree. Por quê? Mesmo que o criador, o colecionador saiba da onde que surgiu aquela raça e tem a árvore genealógica dele desde quando foi criada a raça, como, por exemplo, Moscou, é muito, eu diria até impossível saber da onde que veio aquela tal raça Moscou, por exemplo. Quem são os primeiros ancestrais selvagens a dar início ao processo naquela linha de trabalho até chegar no grupo Moscou? Não se sabe a caminhada genética, é impossível saber. Às vezes pode ter até hibridização no meio do processo da linha de trabalho e ter ter sangue até de outras espécies no meio do caminho da árvore genealógica do Guppy Moscow. E o Poecia reticulata atualmente que a gente encontra aí, por mais puro que ele seja, ele não é puro. Pode ser até híbrido. Ou seja, então é por isso que dentro do colecionismo, por mais puro que uma raça seja, por mais bem trabalhada, ela é um peixe sem pedigree. Então, na visão dentro do nicho do colecionismo, vendo numa perspectiva de colecionador, peixe doméstico não tem valor. Mas esse é um dos motivos que eu também não dei muito certo dentro da quilifilia, por exemplo. Porque sempre me criticavam, e sempre não, tinha uma meia dúzia ali dentro que me criticava, que pra mim são verdadeiros cabeças oca, os que fazem hora extra dentro da quilifilia, pior, que são gente importante, vamos dizer assim, gente que já tá há muito tempo lá dentro. Pra mim são verdadeiros cabeças ocas. Me criticavam por prezar os domésticos. Aí eu prezo os domésticos, sempre prezei. Eu nasci dentro do hobby criando variedades domésticas. Não é porque eu mudei de nicho que eu vou deixar de gostar deixar de
viver o que eu sou. Isso é minha raiz. Mas enfim, mas é uma verdade isso daí, não adianta negar. Dentro do colecionismo, os classe P não tem valor, ou seja, por mais pura que uma raça de peixe doméstico seja, ela não tem valor de colecionador, do nicho de coleção. É um classe P, é um peixe sem pedigree. Já a pureza selvagem é a pureza valorizada dentro do colecionismo. Já não é valorizada, por exemplo, no nicho de quem cria guppy para seleção, por exemplo. Quem cria de forma seletiva, com intenção de participar de campeonato até. O selvagem não tem valor. Que valor vai ter um cara que tem um guppy Moscou puro, um full red puro, padrão show, um peixinho minúsculo, que nem nadadeira colorida tem, com cores totalmente sem graça? Para eles não vão ter valor. Ou seja, dentro do nicho deles, são os peixes selvagens que não tem valor nenhum, porque não agrada aos olhos deles, ao nicho dele. Não se enquadra dentro dos padrões do nicho dele. Mas eu falo numa perspectiva minha de colecionador, que eu estou dentro do nicho do colecionismo, então eu coloco na perspectiva de um colecionador. Já a pureza selvagem é a valorizada, porque a pureza que não foi removida, vamos dizer assim, não foi mexida. Eu tenho aquele peixe puro, eu coletei ele na natureza, ou peguei com algum criador que lá atrás foi coletado na natureza, foi reproduzido, eu reproduzo, ou foi reproduzido em cativeiro aquele peixe de tal população, e assim mantém ele, sempre cruzando indivíduos da mesma população, para gerar os descendentes. Ou seja, os de raças puras, os peixes de raça mesmo, pura, os padrão show, por exemplo, por mais que o criador tenha mão boa e ele tenha cuidado ao trabalhar seus peixes, é um peixe que, se descuidar um pouquinho, afrouxar um pouquinho as rédeas, o peixe já vai começar a perder qualidade. Ele já vai começar a sair do padrão daquela raça definida que ele tem. Basta um descuido que em poucas gerações o peixe começa a defasar. Aquele padrão de cores, padrão daquela raça, começa a defasar. Diferente dos peixes selvagens. Se o cara coleciona, se o cara reproduz, se ele nunca ficar reproduzindo peixes não fazer mistura, não criar peixes mestiços, ele sempre vai manter aqueles peixes no padrão daquela população. Mesmo em cativeiro, os genes podendo sofrer alteração, que na maioria das vezes sofrem. Mas aí já é outro assunto que eu falo em outro vídeo. Bom, pessoal, eu acabei cortando o vídeo. Eu já estava chegando na vila, encontrei um conhecido, fiquei conversando com ele. Eu cortei o vídeo e vou continuar aqui agora que eu estou voltando. Então, basicamente é isso, pessoal. Pra mim, eu que pertenço, vamos dizer assim, eu que me enquadro no nicho do colecionismo, pra mim, os que realmente têm valor são os peixes selvagens, populações puras selvagens, que não houve mistura. Porém, como eu já falei, a minha raiz, como eu me conheci aí dentro do hobby, é gostar de peixes domésticos. Eu crio peixe doméstico, mais especificamente os poecilídeos, né? Eu gosto desses peixes, sempre gostei e sempre vou gostar. Hoje eu já não tenho a finalidade de fazer seleção genética dos peixes para fazer melhoramento. Eu pegar uma raça e fazer melhoramento genético
para melhorar a raça que eu tenho em mãos, hoje a minha pegada é diferente. Hoje eu pego o peixe domesticado, apenas mantenho ele, faço a reprodução, vou selecionando os melhores indivíduos de cada reprodução que eu separo para cuidar, mas apenas com o intuito de colecionar o peixe e manter o peixe na minha coleção, não perder ele. Mas é isso, pessoal. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, estou voltando já. Não deu para finalizar na ida, então eu finalizo agora. E é isso. Então a resposta, me colocando num ponto de vista de um hobbyista, colecionador, a resposta que tem para essa pergunta é essa: o que define a pureza de um peixe? É isso. Existem dois tipos de pureza. Porém, se for colocar lá na prática de uma forma mais profunda, não existe peixe puro, não existe animal puro, não existe ser puro. Não existe aquela vida que existe, é pura. Não existe pureza. Mas aí já é um outro assunto que eu não vou estender. Basicamente, falando de uma forma mais superficial e respondendo a essa pergunta em específico, existem dois tipos de pureza: a pureza de peixes de raça e a pureza de peixes selvagens. Cabe a cada um ver qual das duas áreas se enquadra melhor, gosta mais e se foca nela. Mas nem o outro é melhor que o outro. Um não é melhor que o outro. Não existe isso. São apenas nichos diferentes. Mas é isso, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo aí.